Se tu uma bênção. Repita comigo. Se tu uma bênção. Agora olhando para o irmão, diga para ele: se tu uma bênção. Feche seus olhos. Estende a mão para cá. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Como tu és lindo, Jesus. Eu sei que está cada dia mais próximo aquele dia em que não precisaremos mais folhear a palavra do Senhor, porque ela vai estar encravada em nós. Está chegando aquele dia que não precisaremos mais participar mensalmente da ceia do Senhor, porque nós ceiaremos contigo. Está próximo aquele dia onde não haverá dor, nem sofrimento, nem morte. Ah, Senhor, não sabemos quando é, mas ansiamos por Ele. Espírito Santo, muito obrigado pela honra, pelo privilégio de poder ser chamado servo do Senhor. Apesar de todas as nossas imperfeições, muito obrigado pela honra de sermos chamados servos do Deus Altíssimo. Apesar de todas as falhas. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Obrigado pela tua bondade. Fala conosco, Espírito Santo. Usa os meus lábios com ousadia, com amor, com alegria. E fala ao coração da tua igreja, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Para a glória tua. Amém e amém, Jesus. Você pode louvar a Deus? Se tu. O que significa isso? No seu texto está assim? Ou está diferente? Tem uns que talvez esteja seja. Como é que está, senhor? Hã? Tu serás uma bênção. Eu vou usar a minha versão, posso? Quando ele diz aqui se, o verbo está conjugado de uma maneira diferente, mas ele está no imperativo. Amém? Ele significa seja tu uma bênção. Amém? É uma ordem. E uma hipótese talvez um pouco menos agressiva, pode ser um conselho. Seja uma bênção, né? Seja você uma bênção. É uma conjugação do verbo ser. Político costuma dizer, eu não sou deputado, eu estou... É assim que você ouve muitas vezes político dizer, eu não sou prefeito, eu estou prefeito, porque prefeito é apenas um título, ele é naquele momento, depois se não for eleito, pelas regras brasileiras só pode ser eleito 2 vezes consecutivas, no máximo 8 anos ele deixa de ser, não é verdade? Mas o Senhor não está falando de um título, mas de um propósito, de uma condição espiritual. Ser uma bênção não é um título, é uma condição espiritual de uma pessoa que sabe que é abençoado, que sabe que é uma bênção.
Bênção é um dos derivados da palavra grega eulogia. No aramaico seria bará, bênção. Mas é derivada de uma das palavras, derivada de uma palavra grega chamada eulogia. Eulogia significa boa palavra. Então, quando você está falando coisas boas de alguém, você está fazendo o quê? Elogiando. E se você está elogiando, ou enaltecendo, exaltando uma pessoa, mesmo sem saber, você está, segundo o grego, abençoando. Porque quando você fala coisas boas de alguém, você está abençoando. Por isso que a tradução do eulogia, ou eulogia, não importa, ela significa boas palavras, ou uma boa palavra. A palavra de Deus é bênção? Porque é uma boa palavra. Porque ela é para o teu bem. Até quando alguém é exortado, a exortação, se é com amor, ela é uma boa palavra, ela é bênção, ou não é? É ou não? Irmãos, eu estou trazendo para vocês conhecimento, amém? Então, enaltecer, exaltar alguém, não por puxa-saquismo, não por interesse, a pessoa realmente é. E quando ela realmente é, e você a enaltece, você elogia, e muito cuidado com os elogios, às vezes a crítica é melhor do que o elogio, você está abençoando a vida daquela palavra. O ato de abençoar é algo poderosíssimo. A Bíblia diz que há poder nas suas, e que pela sua palavra você será condenado ou absolvido. É isso que a Bíblia diz? Pela tua palavra, se as tuas palavras forem boas, você será absolvido, se você cometeu algum erro. Mas se as tuas palavras forem más, você vai ser julgado e condenado. Nós muitas vezes sofremos, e eu digo isso, já falei isso, nem sei quantas vezes, nós sofremos muitas vezes as consequências de uma palavra dita na hora errada. No momento de raiva, de ira, de nervosismo. E a gente, muitas vezes, eu conheço pessoas que, por exemplo, tiveram empregos maravilhosos. E por causa de uma palavra errada, falada no momento errado, da forma errada, vê que eu mudei a jeito de falar, ser tu uma bênção. Ser uma bênção. Ou seja uma bênção. Muda! Irmãos, e pessoas que tinham um futuro profissional brilhante, que tinham um futuro social brilhante, passa o resto da vida sofrendo por um erro que cometeu. É verdade isso, pastor? É. Ou leva muitos e muitos anos para se recuperar. Então você já sabe o significado da palavra bênção, que é falar coisas. Se você pegar no sentido religioso, é abençoar através de uma oração, de uma oratória. Amém? O que Deus faz conosco e a palavra que Deus nos dá é sempre para nos abençoar. Então nós sabemos o que é bênção, mas o que é ser uma bênção? Quem quer a bênção de Deus? Quem quer ser bênção nas mãos de Deus? Para mim, e eu tenho convicção que para Deus também, como eu já disse, ser uma bênção é um estado de espírito.
uma condição espiritual de riqueza. Alguém que é espiritualmente rico. E que sabe que é. Porque onde ela põe a mão, prospera. O que ela fala, se realiza. Porque ela não brinca com as palavras. Porque ela não brinca com as pessoas. Porque ela não brinca de ser crente. Ela não tem apenas uma aparência, mas é um estado espiritual, emocional e racional. É uma convicção. Ser uma bênção. Tem muita gente que... Eu sou uma bênção, eu sou. Mas diz que... Pelos frutos... Conhecereis o quê? A árvore. É pelos frutos que você vai conhecer se a pessoa é ou não é uma bênção. O futuro é que vai dizer. Irmão, se tem uma coisa que eu acho tremendo em Deus, é que o futuro mostra o que é verdadeiro e o que não é. O tempo vai mostrar. Às vezes nós levamos muito tempo para reconhecer o que é bênção na nossa vida e o que não é. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Ô gente, pelo amor de Deus. Enganoso é o coração do homem. Mais do que todas as coisas. Eu gostaria de não ser enganado, mas às vezes a gente é. Eu já contei essa história. Isso já aconteceu muitas vezes, mas naquele dia foi emblemático. Já tem os seus 24 anos. Que eu já contei aqui, eu estava orando, no final do culto, os pastores, eu não era pastor, mas o pastor me chamava para orar na frente pelos demais irmãos, eu, a pastora Cida, alguns irmãos, e no final do culto ficava aquelas filas. E aí eu fui orar por uma pessoa, e a pessoa, quem já caiu na unção de Deus aí, na unção do Espírito? Eu já caí muitas vezes na unção, já fui arrebatado. E aí a pessoa foi caindo assim, sorrindo, era uma jovem. Eu vou falar o nome dela, porque com certeza ela não está assistindo esse culto, e ela talvez nem lembre mais de mim. E se eu encontrar com ela também, talvez nem mais lembre. Era Tatiana o nome dela. E quando, ficou marcado aquilo. E quando ela foi caindo na unção, um sorriso, o Espírito Santo, na hora, isso não é de mim. E eu estava sendo enganado. E na hora eu segurei ela e não deixei cair, falei, Satanás, endemoniou na hora. A Bíblia diz que Satanás pode se transformar no anjo de luz para enganar você. Esses dias eu assisti um vídeo de um pastor que foi pregar numa igreja e uma irmã profetizava há 10 anos. Alguém viu? Fazia 10 anos que a irmã profetizava na igreja. Profetizava. Essa irmã é uma benção. Não, pastor, isso é demônio. E foi lá, era demônio. A mulher manifestou 10 anos enganando a igreja. Enganando o pastor. E a palavra que saía dos lábios, para muitos, poderia ser o quê? Boa. Mas era de fato boa? Era de fato boa? A palavra que é boa é aquela que é capaz de dividir alma e espírito, ossos e medulas, capaz de discernir o coração humano e separar alma e espírito. Essa palavra é boa, porque ela destrincha, ela entra, ela permeia, ela vasculha até encontrar o que está de errado e consertar. E às vezes dói, ou não dói? Ser uma bênção é um estado de riqueza espiritual. E por ter essa riqueza espiritual, você consegue repartir e nunca falta. É muita riqueza, você consegue compartilhar. E muitas vezes até sem perceber que está compartilhando.
A pessoa que é abençoada, ela chega no lugar, ela já começa a compartilhar a bênção. Ela já começa a contagiar quem está perto. Se tem demônio, ele já começa a ficar invocado com a tua presença. Até sem perceber, está abençoando. Irmãos, tem pessoa abençoada aqui na igreja? Tem ou não tem? Diga para o teu irmão, olha para o teu irmão e diga: você é uma bênção. Mas pode ser mais, diga para ele. Se for marido e esposa, repita, pode ser mais. Mas irmão, todo mundo é uma bênção, né? Mas tem aquele irmão, tem aquele que é misericórdia, é bênção demais, bênção mesmo, é bênção mesmo. Tem gente que se olha, é uma bênção essa pessoa. Nem sobe no altar, nunca pregou. Não está em nenhum grupo da igreja. Mas a pessoa chega, você já se sente bem. É assim ou não é? Irmãos, eu não sei se a pessoa vai estar assistindo, mas vou citar. Tem uma pessoa que não vem aqui na nossa igreja, mas é uma benção. Se eu falar, vou fazer tal coisa na igreja, ele chega primeiro que eu, o Vanderlei. O Vanderlei, ele chega primeiro. Se eu falar, vou fazer tal coisa na igreja, ele chega primeiro que eu. Quando eu chego, ele já está ali na porta esperando, olhando o relógio. Uma bênção. Para mim e para vocês, mesmo sem conhecer a pessoa, uma bênção. Uma bênção. Olhe para o teu irmão e diga assim: eu quero ser uma bênção na tua vida. Eu quero que você, quando eu chegar, você já fique feliz. Diga assim: eu quero ser uma bênção na tua vida. Antes de terminar esse culto, eu vou fazer um pix para você. Para você, né? Eu vou colocar o meu aqui. O meu é o CPF, se você quiser. Tem pessoa que é uma bênção, irmãos, e nem crente é. Não segundo os nossos moldes. Porque nós moldamos, né, aquilo que nós criamos uma verdade do que é determinadas coisas para nós mesmos. Mas tem pessoas que nem crente no nosso modelo é, mas é uma bênção lá onde eu trabalho. É um profissional fantástico, que não puxa o tapete de ninguém. Se você chega triste, ele te dá uma força. Tem gente assim ou não tem, irmãos? Tem muita gente por aí que é uma bênção. É uma bênção. Hoje eu estou sendo abençoado. Estou vendo uma filhinha do coração aqui que fazia tempo que eu não via, né, Vicky? Ela chegou, vi que ela estava, já fiquei feliz, está vendo? É muito bom ser uma bênção na vida de outras pessoas, irmãos. Ainda que muitas vezes as pessoas não entendam que você está sendo uma bênção. Ainda que muitas vezes a pessoa não entenda que ela quer que você cresça. E eu não falo isso legislando em causa própria, esquece, se você estiver pensando isso. É porque eu preciso falar isso, porque às vezes os jovens pensam que o seu pai está sendo um estorvo, mas o seu pai é uma bênção. Sua mãe era uma bênção, Vicky? Seu pai? Mas às vezes a gente pensa que está sendo um problema. Eu conheço, não é daqui da igreja, mas eu conheço pessoas, e pode ser pessoas que às vezes o marido não vê na igreja, mas é uma bênção. É um marido abençoado, cuida, ama, provê, respeita, honra. E às vezes você tem uma esposa da igreja, um marido da igreja que trata mal. Quem é mais bênção? Quem é mais bênção?
não é? Uma pessoa abençoada, ela é sóbria. Ela tem sempre um sorriso verdadeiro, um abraço amoroso, uma palavra de carinho, de respeito. Está sempre preocupado em ajudar alguém. E fica chateado quando não pode. Mas é claro que ser uma bênção evoca bondade, né? Faz lembrar, uma pessoa que é uma bênção, ela também é uma pessoa que faz coisas boas. Tinha uma mulher no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, chamada Tábita em hebraico, cujo nome significava Dorcas. Quem já ouviu falar de Dorcas? Diz que essa mulher era uma bênção na vida das outras mulheres lá da vila dela, chamado Jope. Ela morava num bairro, numa vila chamada Jope, e lá ela era uma bênção, ela era uma bênção. As viúvas não passavam necessidade porque ela dava um jeito de ajudar. Se não tinha roupa, ela costurava. Ela fiava para fazer. E diz que essa mulher morreu. E quando ela morreu, houve um luto geral na cidade, no bairro. E o Pedro, o apóstolo São Pedro, estava numa cidade vizinha chamada Lida. E ele estava lá e chegaram, estamos sabendo que o apóstolo de Jesus, o discípulo de Jesus, aquele que era um teimoso, que arrancou a orelha de Malco, aquele que se achava, e o galo cantou antes que ele negasse depois que ele cantasse 3 vezes, que ele negasse 3 vezes, e aí ele se achava o máximo, ele se achava uma bênção, mas agora ele é mesmo, ele se tornou uma bênção. Vai lá chamar o Pedro transformado, que se achava, mas agora é. Vai lá chamar ele. E foram. O Pedro veio. Quando chegou, as viúvas e as mulheres vinham mostrando as roupas que ela tinha feito. Olha aqui. Essa mulher é uma bênção, ela vai fazer falta. Não pode, não tem outra para substituir. Aí Pedro vai lá, ora. E acontece a primeira ressurreição através da vida dos discípulos de Jesus, historicamente falando. E ela ressuscita, porque alguém que era uma bênção, porque ser uma bênção é ser o quê? Também obediente, temente, ou não é? E Pedro, ele não era muito obediente, mas quando ele se tornou, virou uma bênção. Onde ele colocava a mão, até a sombra do Pedrão, não era? Era ou não? A sombra dele, as pessoas deitavam os doentes para a hora que ele passasse, a sombra pegar nos doentes, e os doentes eram curados. Olha que coisa. Ser uma bênção é gerar sentimento de prazer e alegria nas outras pessoas. Ser uma bênção desperta a bondade que há nas outras pessoas, porque a pessoa se constrange perto de alguém que é uma bênção, é ou não é? Se constrange e desperta nela a bondade também. Ah, pastor, mas ser uma bênção muitas vezes desperta inveja, ciúmes, raiva. O mundo vos odeia, diz Jesus. É verdade, mas via de regra desperta o quê? Amor, que é o maior de todos os sentimentos, diria até um mandamento. Deus não mandou sentir amor, Ele mandou amar. É ou não é? Ame o teu próximo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção, seja uma bênção, depois de ter feito uma promessa que ele seria uma grande nação, não é isso? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te Eu presumo que Deus já sabia, lógico. Deixa eu te contar uma história.
Deus tinha um propósito já na família de Abraão, através do pai dele, Terá. Quem sabia? Terá era para ir para Canaã. Ele foi despertado por algum sentimento para ir para Canaã, que era o lugar da promessa de Deus, para o povo, para Terá, para os filhos. Mas Terá parou em Harã, no lugar que foi dado o nome do filho dele, que faleceu. E ali ele desistiu de ir até Canaã e ficou em Harã. Mas Deus chamou Abraão pelo nome, como se dissesse: termina o propósito que eu comecei na sua família através do teu pai e vai para Canaã. Irmãos, tem muitos pais que querem ver o seu sonho realizado nos filhos porque não conseguiram realizar. É assim ou não? É ou não? Mas eu quero te dizer, Deus quer que você realize os teus sonhos, e dos sonhos dos teus filhos Deus vai cuidar. Realiza os teus sonhos, peça para Deus: Senhor, se o Senhor sonhou isso para mim, eu sei que o meu filho, a minha descendência, as minhas gerações, o Senhor vai abençoar, mas eu quero viver, como disse Davi, a bênção do Senhor na terra dos viventes. Eu quero ver os meus sonhos realizados. Tem muito pai, mãe, irmãos, que espelha os seus sonhos nos seus filhos. Isso é uma bobagem. Deus tem coisas grandes para você. Os meus filhos, eu já falei, eu vou viajar ao mundo. Meus filhos já vão também, mas eu vou primeiro, porque já começou. Aliás, eu já tinha ido primeiro. Porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Deus tem sonhos para os teus filhos? Tem, mas tem para você. É como se Deus dissesse para Abraão: se você for uma bênção, Abraão, se você for um modelo para as pessoas vão ser abençoadas por causa de você. Então seja uma bênção, porque eu quero abençoar as pessoas através do modelo de família que eu quero criar através da sua vida. Irmãos, às vezes pessoas não são abençoadas porque nós não somos e não tomamos posse, e muitas vezes somos desobedientes. Porque para ser abençoado tem que ser, é uma regra. Se me ouvires, é isso ou não? Deuteronômio 28, é ou não é? Se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, abençoado será ao entrar, abençoado será ao sair, bendito será abençoado. Então a regra é ser obediente. Não é obedecer uma parte. As pessoas, quando nós, ou quando você, ou eu, somos uma bênção, elas fazem uma eulogia do grego. Elas dizem boas palavras de você. E quando elas falam coisas boas de você que Deus ama, a promessa que Deus fez a Abraão se cumpre: eu abençoarei os que te abençoarem. Você viu como depende de você ser uma bênção para o outro ser abençoado? Você viu como depende de você ser um modelo para o outro ser abençoado? Mas quando você dá motivo para os outros falarem mal de você ou pensarem, aí o outro fala mal de você para o outro, aí esse que falou mal de você não recebe a bênção, para não dizer amaldiçoado, e o outro que ouviu e que acredita também é, e assim vai. Por isso que o apóstolo São Paulo, se eu não me engano, não sei se foi para Timóteo, eu acredito que foi, que ele disse: olha, seja modelo em tudo, seja uma bênção, para que naquilo que falam mal de vós, sejam eles o quê? Envergonhados. Porque se alguém falar mal de você, sendo você uma bênção, maldição nenhuma chegará à sua
Entenda. Veja, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas se a pessoa maldição sem causa, diz, né? Não prospera. Mas se tiver causa, se a pessoa estiver falando mal de você com razão, se a pessoa pensou mal, problema dela. Mas se ela falou com razão, ela ainda assim vai ser amaldiçoada, mesmo que ela tenha razão, porque não é para falar. Diga, você entendeu que não é para falar mal? Você entendeu que é elogia? Que é falar boas palavras? Que é profetizar a bênção? Agora eu te pergunto, você tem sido uma bênção esse ano? Você tem dito, você tem elogiado a igreja que você congrega? Ou você só tem criticado? Você tem dito boas palavras dos seus irmãos, dos seus líderes? Ou a língua está afiada? O que você tem feito? Você tem sido uma bênção na sua casa? Esposa tem elogiado o seu marido? Ou só é crítica? Ou só consegue ver as coisas negativas? Marido, você tem elogiado, abençoado a sua esposa, os seus filhos? Ou você só tem visto aquilo que não está bom? Tem um texto que diz que o marido que não honra a sua esposa, as suas orações não serão ouvidas. E aí? Você sabe o que é bênção, você sabe o que é ser uma bênção. E aí, tem sido uma bênção? Lá no seu trabalho, na empresa que você trabalha, você tem sido uma bênção? No bairro onde você mora, o que as pessoas dizem de você? Elas te elogiam? Você tem sido uma bênção? Aqui na igreja, você tem sido uma bênção? Como é que está? Puxa, pastor, agora eu estou numa enrascada. Ainda dá tempo de ser uma bênção. O ano ainda não acabou, o ano da expansão ainda não acabou. Ainda dá tempo de pedir perdão pelas palavras ditas no oculto, no secreto, no ouvido da outra. Ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo de ser uma bênção, de profetizar coisas boas. Se você não estava vendo coisas boas na pessoa que está do teu lado, no teu irmão, na igreja, na tua família, no teu trabalho, está ainda em tempo de você pedir: Deus, abre os meus olhos para eu enxergar o que é bom. Mateus 7 diz que quem bate se abre, quem busca encontra, quem pede recebe. E eu pregando sobre isso há uns anos atrás, eu disse: quem busca encontra. Eu disse: se você buscar coisas boas em mim, você vai ver coisas boas. Garanto a você, Deus viu. Mas se você procurar coisas ruins em mim, você vai encontrar muita coisa ruim, que não te agrada, que não é do teu jeito. Eu poderia ser diferente, eu poderia falar diferente, eu poderia pregar diferente, eu poderia agir diferente. Mas se você olhar e procurar coisas boas, você vai dizer: puxa, essa maneira de falar me ajudou, foi difícil, mas era uma palavra boa.
para me melhorar, para me transformar. Eu já estou acabando, só falta 2 horas. Se você for uma bênção, todas as bênçãos, todas as promessas de Deuteronômio 28 te seguirão. Você não vai precisar correr atrás da bênção, porque ela, segundo o texto bíblico, virá atrás de você. Deus sabe quando uma crítica é construtiva. E Deus sabe quando uma crítica é negativa. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração. Enganoso é o coração do homem mais do que todas. Às vezes o diabo tem mostrado para você uma pessoa que para Deus é uma bênção, mas ela te incomoda. Ela te incomoda. E é o inimigo, muitas vezes, fazendo o quê? Enganando teu coração. Por outro lado, há muitos jovens que mostra o inimigo que aquele colega, que aquele amigo é uma bênção, mas está te afastando da presença de Deus. E ser uma bênção ou saber quem é, precisa de discernimento. E a pessoa abençoada por Deus, ela tem discernimento. Ela sabe o que é bom e o que não é bom para ela. Você sabe o que é bom para você? Nem eu muitas vezes sei. Nem eu. Mas Deus sabe. E eu oro sempre, Senhor, que eu não seja enganado. E eu peço sempre, Deus, não me deixe ser enganado. Não deixe as pessoas que eu amo serem enganadas. Não deixe a minha família ser enganada. E quando eu faço isso, eu estou abençoando, estou dando boas palavras. E aí Deus vai abençoar a minha família e vai confirmar cada dia mais a bênção na minha vida. Quer um conselho? Critique menos e abençoe mais. Amém? Amém? O ano já está quase, como eu disse, no fim. Mas ainda está em tempo de reconhecer quem é bênção na sua vida e quem não é. Quem Deus colocou para te fazer crescer e quem o inimigo colocou para te derrubar. Muito cuidado. Que daqui até o final do ano ponha sentinela nos teus lábios, como diz a palavra. Diga para Deus: Senhor, põe sentinela nos meus lábios, porque pelas minhas palavras eu serei julgado, ou condenado, ou absolvido. Amém? Que você saia daqui hoje mais sábio. Que você saia daqui hoje entendendo que muitas coisas às vezes ainda não aconteceram por causa daquilo que você tem pronunciado com os teus lábios. Peça perdão de verdade. Peça perdão mesmo, de verdade. E eu tenho certeza que você vai começar a ver, você vai ver as coisas começarem a mudar radicalmente na sua vida. Fica de pé. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata. Ser abençoado é ter paz, é ter saúde, é ter alegria,
é ter prosperidade, mas é ter sabedoria também. Uma pessoa que não tem sabedoria, não adianta ela ter paz aparente, não adianta ela ter prosperidade aparente, não adianta ela estar aparentemente cercada de amigos. Amém? Feche os teus olhos, começa a orar dentro dessa palavra, começa a falar com Deus do teu jeito, da tua forma, começa a falar com Deus. Se você tem que pedir perdão de alguma coisa para Deus, começa a falar com o Senhor agora. Não converse, nem quem está na frente, nem quem está atrás. É para vocês todos orarem agora. Quem ouviu a palavra é para estar em oração. Espírito Santo, eu quero muito continuar sendo uma bênção na vida da tua igreja. E quem sabe ser ainda mais bênção na vida de cada um. Eu quero continuar sendo bênção, Senhor, e se não fui até aqui, eu quero ser na vida desta igreja, da minha família, Senhor, dos colegas de trabalho, Senhor, dos meus amigos, em nome de Jesus. Espírito Santo, traga transformação na minha mente, no meu coração. Senhor, na mente e no coração da tua igreja, do teu povo. Espírito de Deus, que nós possamos reconhecer a tua bondade, que nós possamos reconhecer o quanto o Senhor é bom, e poder dizer coisas boas, e poder dizer verdadeiramente que o Senhor tem sido misericordioso, bondoso e abençoador conosco. Espírito maravilhoso do Senhor, que permeia, que prescruta. Senhor, toca no nosso coração nessa manhã, no coração de quem nos assiste. Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sopra, Deus maravilhoso, um novo tempo, Senhor, na vida do meu irmão, lá na casa dele, na família dele, dela, no casamento. Se não tem conseguido enxergar as qualidades do cônjuge, que a partir de hoje consiga enxergar. Se não tem conseguido enxergar as qualidades no irmão da igreja, no líder, que a partir de hoje consiga enxergar, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Se os filhos não têm conseguido encontrar a qualidade dos pais, para poder dizer coisas boas, que a partir de hoje isso seja transformado, isso seja mudado. Espírito Santo, em nome do Senhor, visita o lar de quem nos assiste agora, visita para a glória e honra do teu nome, Deus eterno e poderoso, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós não queremos achar que somos abençoados, nós queremos ter uma convicção, nós queremos ter a certeza, porque os frutos daqui nos dão a certeza. Aquilo que nós recebemos, que nós vivemos, é que nos dão a certeza. Espírito Santo, os amigos, Senhor, os irmãos que nós temos, a família que nós temos, é que nos dão a certeza. Se alguém está perto de nós e essa pessoa vive o melhor de Deus, então nós temos a certeza. Se onde entramos, Senhor, há paz. Se onde entramos, o inferno se incomoda, então nós temos a certeza. Se o lugar em onde colocamos as plantas dos nossos pés, Senhor, Senhor, a bênção acontece, então nós temos a certeza. Nós queremos ter essa certeza. Nós não queremos achar, nós queremos ter a certeza. No nome de Jesus. Espírito Santo, por favor, faça cada dia mais de cada membro desta igreja uma bênção. Que nós sejamos uma bênção, que esta igreja seja uma bênção nesse bairro, que um seja bênção na vida do outro. Em nome de Jesus, que haja comunhão verdadeira, sincera, honesta. No nome maravilhoso de Jesus, que haja paz no lar do meu irmão, que haja paz no lar da minha irmã, que haja reconhecimento de falhas, de erros. Espírito de Deus, em nome de Jesus, eu abençoo. Senhor, eu profetizo boas palavras sobre este ministério, sobre esta igreja,
sobre a Quadrangular Família Global, sobre o Brasil. Eu profetizo boas palavras sobre cada vida aqui nessa manhã, Senhor. Saúde, paz, alegria, prosperidade. E pela primeira vez nesse ano eu profetizo o melhor final de ano das nossas vidas até aqui, porque outros melhores virão, no nome do Senhor, para a glória e honra do Senhor. Aleluia. No nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Agora saia do teu lugar, dê um abraço ao teu irmão e diga: você é uma bênção e eu te abençoo ainda mais, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar.